Caros irmãos, caras irmãs, caros jovens, caros irmãozitos, o Senhor vos dê a paz. Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Para nos conduzir a Deus. Assim escutamos na segunda leitura de São Pedro. Cristo quer conduzir cada um de nós a Deus. E acho que este aqui é o desafio da Quaresma. Estamos aqui no início da Quaresma, neste primeiro domingo da Quaresma, onde começamos este caminho que nos leva aonde? À Páscoa, onde Cristo morre por nós, para sermos conduzidos por Ele até Deus. E no Evangelho, Jesus faz este apelo. Temos Jesus que vai ao encontro de todos e diz: cumpriu-se o tempo, chegou o tempo, cumpriu-se, é este, não é amanhã, não é depois, é agora, é o tempo, cumpriu-se. E está próximo o reino de Deus. Deus não está longe. Tantas vezes parece que Deus está longe de nós, está longe da nossa vida, está longe dos nossos sofrimentos, está longe das nossas dores. Não! Deus não está longe, está aqui. Cumpriu-se o tempo. Deus está próximo. E depois este convite à conversão. Este convite a mudar de vida. Este convite a viver uma vida nova, porque Ele está conosco e nos desafia. Acreditai no Evangelho. E Evangelho para nós, às vezes, é uma palavra que já nos habituamos, que é aquilo que o padre lê na missa, ou então é aquilo que está na Bíblia, mas Evangelho. A palavra Evangelho quer dizer boa notícia, alegre notícia, grande notícia. Quando havia uma notícia grande, dizia há um Evangelho. E que notícia tão grande! Que notícia maior! Que nós que tantas vezes criamos imagens de Deus, de um Deus distante, de um Deus longínquo, de um Deus que não diz nada à minha vida, que não diz nada hoje, de um Deus às vezes que nós colocamos no passado. Deus está connosco. E aqui chegamos à primeira leitura. E o retiro do coração jovem que estamos a viver inspirou-se mesmo nesta leitura. Deus que faz aliança conosco, faz aliança com os homens. E o que é que quer dizer aliança? De onde é que nós vamos... A aliança, o que é que nos recorda tantas vezes? Um compromisso. No matrimónio, o compromisso de amor. E se Deus quer fazer uma aliança conosco, é mesmo para nos dizer isto. Foi dito, e há um documento da Igreja que diz que Deus, ao longo da história, falou aos homens como amigos. Jesus, depois da última ceia, quando se preparava para entregar a vida, disse: já não vos chamo servos, mas amigos. E eu acho que este que é um dos problemas do nosso tempo, um dos problemas do nosso cristianismo. É termos uma imagem de Deus como um Deus distante. Como um Deus que não diz nada às nossas vidas. Como um Deus que não diz nada ao nosso tempo. Como um Deus que parece que ficou lá no passado e do passado só sabemos a doutrina, só sabemos algumas histórias, Mas aqui e agora, na minha vida concreta, naquilo que eu estou a viver, na situação do nosso mundo, na situação política, económica, nas guerras, nos sofrimentos, na minha situação com saúde ou com doença, nas minhas dificuldades, no meu dia-a-dia, no meu cotidiano, Deus está ou não está? E aquilo que Deus quer, eu acho que isto é importante, aquilo que Deus quer, é que o possamos sentir cada dia. Cada dia que vem à nossa vida e que às vezes quando Ele está perto, mexe ali na nossa consciência. Diz, se calhar estou a fazer isto que não é tão correto.
Se calhar estou a fazer isto que me faz mal a mim. Se calhar estou a fazer isto que faz mal à sociedade. Se calhar estou a fazer isto que é mal. E o mal faz mal. Mas não vem para nos acusar. Não. Vem para dizer: eu quero a tua felicidade. Eu quero o teu bem. Muda. Acredita no Evangelho. Às vezes nós dizemos que o mundo que virou as costas para Deus. Mas às vezes o mundo virou as costas para Deus porque nós cristãos anunciamos um Deus que não diz nada. Mas Deus não é isso. Deus é o Deus da nossa vida, do nosso cotidiano. Tem uma palavra a dizer hoje, aqui e agora. Na situação que estamos a viver, a vós jovens, a vós menos jovens, a vós que tens, seja lá qual desafio for, Deus quer dizer alguma coisa às nossas vidas. Interessante como começa o Evangelho. São Marcos é muito sintético. Neste domingo, no primeiro domingo da Quaresma, lê-se sempre o Evangelho das Tentações. Só que São Mateus e São Lucas contam mais pormenores das tentações. São Marcos é muito sintético. São Marcos diz que Jesus, depois de ter sido batizado, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Foi o Espírito Santo que o levou ao deserto. E ao deserto para quê? Ao deserto para quê? Que imagem nós temos de deserto? Às vezes quando pensamos no deserto, pensamos no deserto lá do Saara, ou um deserto assim, só com areias. Mas o deserto, se formos à Terra Santa, o deserto é um lugar onde é difícil viver. Às vezes é um deserto com rochas, há algumas árvores, mas é um lugar onde é muito difícil viver. É um lugar onde não há, isto é importante, o homem, diz-nos o livro do Gênesis, quando tinha um jardim onde tinha tudo, onde estava tudo muito bom, e depois sai do jardim para o deserto. O povo de Israel sai do Egito e vai no deserto. E o deserto é um lugar onde parece que é tudo selvagem, onde é difícil viver, onde parece que não há vida humana que mete ordem. Eu ontem fiz uma experiência de deserto. Sabeis onde é que eu vi o deserto? Ontem. No caminho daqui, porque íamos com o Google Maps e ele mandou-nos pelos retalhos. Eu disse: bem, por aqui eu conheço. Então fomos a pé, como disse, até ao Pego. Lá para cima, para o mosteiro, não me meti em aventuras porque não conhecia, mas disse: bem, daqui até ao mosteiro eu conheço os caminhos. Então fomos ali pela estrada, pelo caminho da Lameira. Ai, Jesus! Ali eu conheci o que é o deserto. Onde antes, nas minhas memórias, aquilo estava tudo cuidado, tudo bem tratado, onde passava todos os dias tudo gente e as coisas estavam ordenadas. Agora, nos lugares onde eu achei milho, arranquei ervas, arranquei silvas, há uma mata maior do que eu. Ainda fui tentar no tacão, e na minha imagem no tacão ainda lá tinha milho, e havia lá silvas. Isto é deserto. Onde nós não cuidamos. Onde o ser humano não cuida, transforma-se num deserto. E às vezes a nossa vida também é assim. Também não cuidamos da nossa vida e cresce lá dentro como as silvas, como os tojos. Cresce lá dentro uma mata que não se entra. Isto é o deserto. E Jesus, para nos salvar, onde é que Ele entra? Fica lá no jardim, sossegadinho? Entra nos desertos das nossas vidas. Eu não sei se está a perceber o que eu quero dizer. Às vezes a nossa vida é assim. Parece que lá dentro no nosso coração há tojos, há silvas. É uma selva. Há animais selvagens que não foram domesticados. Há coisas. E Jesus entra nesse deserto e diz: vamos meter ordem nisso. E por isso Jesus começa do deserto das nossas vidas, do deserto dos nossos sofrimentos, das nossas dores. Começa dali e diz: vamos meter ordem nisto. E para isso quero fazer uma aliança connosco, eu quero caminhar connosco, quero ir connosco no dia a dia, quero ir connosco sempre. Se eu venho aqui à capela, ou se vou à igreja, ou se vamos aos terceiros, ou se vamos onde for, e lá parece que é tudo muito bem, é um jardim. Mas depois saio daqui, Deus fica aqui fechado,
Jesus fica aqui fechado. Na minha vida não há Deus. É como o caminho da lameira. Tojos em todo o lado, silvas em todo o lado. E não há ordem na minha vida. Então, Jesus vem para nos desafiar. Jesus vem para nos dizer, vamos meter ordem nesta vida. Vamos caminhar. Só que às vezes nós metemos na nossa cabeça que Deus vem tirar a nossa liberdade. Que Deus, quando nos diz alguma coisa, é para tirar a nossa liberdade. E por isso nós dizemos, não, o padre diz isso. Às vezes nós também erramos. O padre diz isso, a igreja diz aquilo, Jesus diz aquilo, mas eu a que sei. Eu a que sei para onde vou. E às vezes metemos-nos em trabalhos. Eu costumo contar uma história. E aqui tenho que contar uma história com o pastor e com ovelhas. Vá. Havia um dia um pastor que levava lá as ovelhas e as cabras, ia lá por um caminho e chegou a um lugar em que havia um poço. Só tinha lama lá no fundo e era muito perigoso. E à frente desse poço, tinham construído um muro para nada se aproximar. Então o pastor lá ia com cuidado. Num certo momento, as ovelhas lá iam e as cabras lá ia tudo pelo caminho, mas houve uma que se lembrou de saltar um muro. Estava ali o muro para quê? Para ela não ir para lá, porque era perigoso, mas a ovelha, sabes como são? E saltou o muro. E o que é que fez? E foi, caiu dentro do poço, anda, toma que é para aprender-se. Mas as outras viam que ela saltou o muro e não voltou, disse, bem, aquilo deve haver lá uma erva boa. Ali deve haver coisa boa, ela não voltou e vai a outra e salta. E o pobre pastor pôs-se lá a tentar segurar as ovelhas, tentava daqui, tentava dali, mas todas, uma saltava, a outra saltava e todas saltavam. E nenhuma saía porque caía dentro do poço e já não saía. Mas epífila, em certo momento, umas atrás das outras, foram todas para dentro do poço e nenhuma saía de lá. E o pastor pôs as mãos à cabeça, aos cabelos que não tinha e já não havia nada a fazer. Todas dentro do poço. Todas as vezes dizemos que as ovelhas e as cabras são burras. Mas nós, às vezes, não somos muito melhores. Anda por aí muita gente a saltar para dentro de poços. E nós, em vez de ver, está ali um muro, deve ser para dizer cuidado. Não. Se eles vão, eu também vou. E às vezes saltamos todos para dentro de poços. Ao início da Quaresma, o Senhor diz-nos: o reino de Deus está próximo. Mudai de vida e acreditai no Evangelho. E acreditar no Evangelho é acreditar nesta boa notícia. É mudar alguma coisa. É dizer que se às vezes o Senhor diz não vais para aí e até nos põe um muro à frente, não é porque quer tirar a nossa liberdade, mas é porque percebe que quando não escutamos Deus, pensamos que construímos um mundo bom. Mas olhem o que está a acontecer. Guerras, traições, pobreza, tantas coisas. Por isso, eu acho que o desafio da conversão, o desafio de mudar de vida, o desafio de começar esta aliança com Deus, o desafio de começar esta amizade com Deus e levá-la até à Páscoa, é um desafio para todos nós. Por isso acho que não havia melhor maneira de começarmos a Quaresma. Mas ainda temos vários domingos, vamos levá-los a sério. Porque o Senhor quer nos conduzir a uma Páscoa diferente. E se na Páscoa chegarmos à Páscoa e tivermos um coração diferente, uma vida diferente, uma maneira de ver diferente, então valeu a pena viver este tempo de Quaresma. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.